Olá, olá Tiago, olá público ilustre. Muito obrigado pelo convite de estar com vocês. Parabéns por esta realização. Lamento não poder estar participando, pelo menos de maneira ao vivo, em diretos, ah, mas combinamos que uma gravação seria adequado. Eu estou muito feliz de me sentir entre vocês e todos sentindo esse momento que decorre quase naturalmente quando uma tese é de altíssima qualidade, do processo de escrita, de pré-defesa e da defesa, todas as etapas aos quais me senti muito honrado de participar e aprender também com o Tiago. Então, o Tiago me fez a enorme gentileza também de me convidar a escrever um pós-fácil ao livro que eu fiz com muito desejo, muito vontade, o que me deixou também a oportunidade de reler o trabalho, porque ler uma tese como arguidor, particularmente arguidor externo, com todas as responsabilidades acadêmicas que isso envolve, é uma coisa. eh, Sempre tem muito prazer ao fazê-lo, mas ler um trabalho que já conhecemos e agora com toda a possibilidade de apreciá-lo em sua eh, dimensão artística é algo que eu fiz e meu pós-fácil tentou capturar minhas novas apreciações e reconhecer também essa importante contribuição feita por Tiago ao quadro do pensamento latino-americano e também a maneira em que ele estabeleceu bases de uma interlocução com modelos de pensamento da filosofia francesa contemporânea, e não apenas de aplicar modelos anteriormente estabelecidos. Então, o título que eu dei ao prefácio expresso também essa experiência da apreciação da leitura, eh, de uma escrita, né, que é do Tiago, e por isso eu dei o título da Erótica Racionalista de Tiago Ronet, e gostaria de ler algumas páginas do pós-fácil para contribuir ao estímulo a ler esse livro, que não é de leitura fácil também. Ó, exige, e Tiago faz isso de maneira muito humilde, exige uma preparação bastante extensa. Então, digno de um matemático, temos que fazer toda a repetição antes de poder ó, participar a um nível tão fino que Tiago articula nesse livro. Então, desde seu surgimento, as ciências literárias têm buscado abraçar um fenômeno notoriamente dissipativo. Uma das maneiras mais reconhecíveis de conter essas efusões de energia criativa tem sido por meio das capacidades de filtragem e organização da categoria de gênero literário. Antes do gênero, era o cânone literário que dominava as formas gráficas da escrita. O cânone selecionava obras com o objetivo de estabelecer uma nova ordem civilizacional. Como uma onda de força e luz, a emergência da literatura unificava fenômenos díspares da criação humana, simbolizando uma nova ordem social, legal e moral nas relações de trabalho do capitalismo burguês. Dito isso, o cânone persistiu em sua influência
nunca cedendo para reintegrar a ordem monárquica nas ciências. Sua importância autoatribuída aumentava através de escolhas e reivindicações de transnacionalidade e imortalidade. Ele respirava a substância rarefeita da civilização e aspirava a criar uma ordem mundial à sua própria imagem. Chegara então o tempo das fissuras e fraturas, enquanto as massas urbanas se moviam ao ritmo das máquinas fabris impulsionadas por motores a vapor e eletricidade. O gênero literário as acompanhara com sua ambição classificatória e normativa. Sua estrutura interna manifestava princípios de unificação com sistemas e algoritmos naturais traçando padrões de um metabolismo universal. No entanto, o gênero permaneceu disruptivo, incapaz de resolver os conflitos que surgiam devido a lógicas de classificação baseadas em analogias frágeis. Nem o canone, tampouco o gênero, sabiam ao certo como lidar com as revoltas tumultuadas que ecoavam das colônias herdadas e espalhadas pela burguesia europeia. Ambos estremeciam ao som da caneta contra o papel, emanando de mãos que, ao insistirem, muitas vezes acabavam separados dos corpos que ousavam animá-los com a palavra. Como contribuição acadêmica para a análise do realismo mágico, poderia-se pensar que Tiago definiria seus parâmetros a partir do romance mais famoso do gênero, Cien Años de Soledade, de Gabriel Garcia Marques. No entanto, ele aponta El Senhor Presidente, de Miguel Ángel Astúrias, como a obra que despertou essa emergência espectral na literatura. Certamente, o romance de Marques reposicionou a literatura latino-americana após décadas de apagamento no mapa literário dos países do Atlântico Norte, não sem a ajuda do talentoso tradutor para o inglês Gregory Rabassa. Lançada em 1970, apenas 3 anos após sua publicação original, a obra parecia ter sido arrancada das garras do colonialismo. É verdade que os franceses pareciam ver o romance apenas como um registro parcial de uma perda imemorial, enquanto os britânicos, já especializados na colheita da produção de seus domínios imperiais, tal como na Irlanda, o coroava como o próprio, coroava o romance, como o próprio. Para os norte-americanos, a cultura havia rompido com a doutrina Monroe, apesar de essa ainda estender seu rastro expurgatório também pela dominação sobre as artes. O livro de Rony muitas vezes ensurdece os olhos dos leitores ao aventurar-se pela paralisia social fomentada por latifundiários hemisféricos. Em um continente moldado pelo extrativismo do setor primário, as fronteiras produzem tanto periferias quanto estados nacionais. E por meio de estratégias econômicas voltadas para a exportação de colheitas comerciais e dos derivados de culturas de exportação destinados aos ricos da metrópole, surgem ditadores, operadores financeiros e outras sanguessugas, desesperados para transformar a força de trabalho em dinheiro. A temporalidade pós-colonial embutida no romance de Marques parecia ser o vínculo perfeito para encerrar a história. Numa reviravolta, no entanto, Tiago rapidamente leva o leitor a ouvir os encantamentos e os elogios sobre o fracasso do gênero realismo mágico. Assim como o um se divide em dois, essa derrota redefine uma relação marcada por condições e oxímoros em uma movida por uma racionalidade criativa e sensual.
Como Tiago escreve, cito, esse é um estudo sobre a vitalidade do fracasso do pensamento literário do realismo mágico. Fim da citação. Somos, então, presenteados com o título espelhado Realismo dos Fantasmas da Periferia, o pensamento do realismo mágico. E para Tiago, tal persistência transfigura o fracasso em um pivô conceitual que impulsiona seu estudo. Ele é um dos primeiros entre escritores e poetas a saber como o feedback e a recursão fornecem a chave para acessar domínios internos que se tornam aparentes apenas para aqueles dispostos a ir além da superfície de elogios e prêmios nobres. O Nobel. Ainda assim, poderia-se imaginar que Tiago traçaria uma genealogia do gênero literário, ao qual 100 anos de soledade contribuiu tão significativamente. E, afinal, não se trata de um romance qualquer. Embora esse não seja seu objetivo explícito, isso não implica que ele simplesmente argumente contra tal possibilidade. O realismo mágico sustenta a categoria de gênero por seu próprio nome. Para relembrar o conjunto de obras que justificam essa categoria, Tiago evoca El Reino de Este Mundo, do escritor cubano Alejo Carpentier, publicado em 1949, por ser cito ele novamente, o introdutor do realismo mágico, principalmente por causa do seu prólogo, uma espécie de manifesto da nova forma literária, a qual é denominado como Real Maravilhosa Americano. Fim de citação, mas continuação da frase. Carpentier permite a Tiago conduzir seus leitores vagarosamente através de uma topologia explicitada pelo título, sendo o pensamento da nova narrativa latino-americana. Para o pensamento, o fracasso nada mais é do que uma singularidade. No entanto, a dispersão e a dissipação continuam implacáveis em sua dinâmica. A antecipação de uma abordagem genealógica poderia falhar ao perceber como Tiago não vê urgência em articular esse gênero de fora, para assim dizer. Seu objetivo é adentrar mais profundamente na carne periférica, apontando para seus nós internos, seu tecido complexo. A questão retórica de Carpentier, pero que es la história de América toda senão uma crônica de lo real maravilhoso, ressoa em suas ramificações. Enquanto as fronteiras nacionais são apagadas, encontra-se a continuidade linguística entre o espanhol caribenho e o português do norte brasileiro. Talvez apenas então se ouça alto o sussurro sobre o aspecto de ser um brasileiro oriundo de Roraima e morando no coração da Amazônia. Tiago observa de forma remota, mas não exatamente de longe, o que outros, sejam eles alemães, classificam como o gênero do realismo mágico, para enfatizar que eles o fazem apenas ao praticar a literatura dentro de um gênero. Para Tiago, tal foco parece sempre ter sido uma questão periférica, situada na contínuo da periferia em si. O que ele busca é explorar a coagulação dos romances em uma singularidade genérica. Assim, no livro que vocês leram, o autor e poeta teórica revoluciona a ideia de gênero ao reverter os dois símbolos valorativos da ordem mundial que ele ergueu. Primeiro, Tiago eleva a noção de periferia da espectralidade a partir do não aparente.
cujo dinamismo centrípeto é impedido pela própria dissipação dos centros restaurados. Em seguida, aproxima-se do segundo símbolo por uma lógica de reversão do significado das relações sociais e dos laços de parentesco, senão da própria colonialismo para além do tempo. Somente então o poder do centro se expõe em uma justa execução contra a abstração. Mas antes ele precisa de um sistema que permita dotar essa reversão com um gatilho preditivo. Ele o encontra, em parte, no sistema e no pensamento filosófico de Alain Badiou. Por sistema, refiro-me aos 3 volumes da série Ser e Acontecimento, publicado entre 1988 e 2018, na sua versão original, faltando agora de traduções dos volumes, 2 dos 3 volumes da série. A perspectiva apresentada por esse sistema distingue o universo do pensamento entre domínios de experiência nos quais verdades são produzidos daquilo onde predomina a mera opinião. Observa que Badiou não associa a falsidade à opinião, mas à verdade, considerando o falso como uma variação sobre o verdadeiro. De fato, a falsidade pluraliza a verdade, enquanto a verdade, de acordo com sua definição, permanece a mesma para todos. Os domínios de experiência nos quais a verdade é produzida são vastamente distintos entre si. Entre eles, Badiou lista os campos de invenção política, das ciências, do amor e das artes. No início da articulação do sistema, para manter essas denominações o mais fluida possível, o espaço da verdade artística era inicialmente indexado pelo termo genérico de poema. O que mais radicalmente se produz em cada um desses domínios, vamos chamá-los como Badiou fez, de condições, são verdades. Esta afirmação não busca reconhecimento das produções, por assim dizer, ou dos produtores. A tarefa especificamente filosófica é a de manter a análise em um nível onde nem pressuposições persistem. Afinal, como poderia ser diferente? Apenas no ato mais radical de criação pode aquilo produzido como verdade ser vivenciado como uma experiência ainda não avaliada normativamente. Atribuir uma verdade à criação de uma forma de arte literária radicalmente original, por exemplo, refere-se ao seu ato como tal, ou melhor, ao seu acontecimento. Considerar o ato como verdade requer vivê-lo, dado que uma forma radical de viver é necessária para buscar um tipo radicalmente novo de expressão, também se fez necessário uma forma radicalmente nova de escrever. Essa combinação de radicalismos é o que Badiou chama de sujeito genérico. Se esse conjunto de condições fornece, ao menos aos critérios básicos para a formação de um sujeito, nada garante sua dilatação. Há inúmeros casos de tentativas burguesas de enquadrar a vida radical na vulgaridade do extremismo, enquanto extremista é sua proscrição calculado de poder existir. No sistema de Badiou, o que é radical é verdadeiro, e o que é verdadeiro é racional. No contexto do falatório mediatizado e pontuado por opiniões e ideologia, entretenimento e sedução, mercadorias e drogas farmacêuticas, considerar o verdadeiro como o radical e proferir nada menos que o óbvio. Haja
com base no verdadeiro e descubra por si mesmo. A apreciação mostrada por Tiago por esse conjunto de desafios não se limita a tais condições iniciais. Não há espaço nesse livro para validar a proposta de Badiou sobre a compatibilidade da hipótese com o radical. No entanto, ele justifica como a fluidez circulante das reivindicações do sistema sobre o sujeito genérico ocorre no nível geral e formal de uma ontologia. Por definição, uma forma geral compartilhada comumente pelas quatro condições não pode depender de uma só das condições quanto ao seu conteúdo, para não mencionar suas peculiaridades. E por essa razão, o sistema de Badiou não é nem Nietzscheano, tampouco deleuziano. No sistema, a arte não está a serviço de regenerar a filosofia, e embora os interesses de Badiou o tenham levado a se aventurar na dramaturgia e na ficção, essas intervenções são distintas de como a arte funciona enquanto condição de verdade. Em outras palavras, Badiou não afirma produzir expressões de escrita sobre acontecimentos ativos na forma de sujeitos radicalmente inovadores. Isso cabe a cada um de nós, pesquisadores, escritores, pensadores, cientistas, amantes e políticos, militantes políticos. Então, não desejo tirar mais tempo. Novamente agradeço o convite, envio todos os meus parabéns e convido todos a explorar essa erótica racionalista de Tiago. Envio meus abraços de um projeto que eu estou criando aqui, um instituto de pesquisa de formação doutoral, também na área da teoria filosófica da literatura. Então, ah, esse grande momento, Tiago, desejo que você aproveite ao máximo, na intensidade máximo do aparecer. Como sabemos a partir da obra de Badiou, isso significa como um acontecimento. Um grande abraço. Tchau.